Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Ativem o sininho de notificações. Curtam nossos vídeos. Mediante numerosas observações e também um vasto número de estudos, os cientistas conseguiram compreender e reconhecer que uma das imposições da natureza, confirmando evidentemente que esse fenômeno resulta da ação de uma lei geral, que é a de que os seres têm a sua constituição baseada em dois tipos fundamentais de conformação anatômica, e esses dois tipos são anatomia radial. A anatomia radial é configurada por um desenho específico criado ao redor de um eixo, ou seja, sua estrutura é espiralada, similar ao formato de um caracol. Um outro bom exemplo desse mesmo padrão estrutural é a Via Láctea, a galáxia na qual nós vivemos. É óbvio que quando um projeto estrutural é observado se repetindo constantemente e em diferentes e distantes localizações do espaço sideral, a lógica pressupõe que isso não pode ser admitido como sendo algo ocasional, sem um propósito. Uma lei produzir um ou mais fenômenos e estes existirem exclusivamente por acaso, tanto quanto a lei diretora, é uma coisa que foge à razão humana. Estabelece-se como sendo inegável a manifestação plena de uma expressão maior, que pode ser representada como um grupo de leis perfeitas, absolutas, inquebrantáveis, e cujo nascimento, sob nenhuma hipótese, pode ser creditado a um episódio fictício, como exposto pela teoria do Big Bang, direcionando um ou mais efeitos, os quais podem ser melhor compreendidos como sendo uma criação sequencial, mesmo apresentando algumas pequenas variações em sua disposição estrutural. O segundo tipo é a anatomia bilateral. Ela determina que os seres assumam uma configuração com o formato de duas metades idênticas e justapostas, como uma imagem espelhada. Os dois aspectos dinâmicos elementares que nós comentamos equacionam a aplicação, em escala cósmica, de leis gerais. Sabemos que essas leis foram descobertas e descritas pelo pesquisador e matemático italiano Leonardo de Pisa, ou também chamado Leonardo Fibonacci. Ele expressou o que descobriu na famosa sequência de Fibonacci, ou proporção áurea. Essa sequência determina que a divisão dos segmentos corporais de acordo com o número áureo, que é 0,618, ou seja, corresponde à metade do valor da diferença entre a raiz quadrada de 5 e a unidade. Os corpos biológicos seguem essa proporção áurea porque ela corresponde a uma regra que não pode ser quebrada. O desenho a ser seguido é imposto por uma lei, portanto, as ligações são sempre obedecidas seguindo o projeto de arranjo natural. A regularidade precisa, de conformidade com o que mencionamos, não condiz ao que se classifica comumente como um efeito ocasional. Por ser uma lei natural,
ela é irrevogável e expressada em toda a natureza. Essa simetria cósmica, nascida exclusivamente do pensamento da divindade, é como uma mandala repetida infindáveis vezes pelo infinito. Vemos então, objetivamente, o resultado de leis gerais e sua aplicabilidade em todos os pontos do cosmos. Sabemos ser extremamente confuso para a humanidade terrestre tentar entender essa mediante numerosas observações e também um vasto número de estudos, os cientistas conseguiram compreender e reconhecer que uma das imposições da natureza, confirmando evidentemente que esse fenômeno resulta da ação de uma lei geral, que é a de que os seres tenham a sua constituição baseada em dois tipos fundamentais de conformação anatômica, e esses dois tipos são anatomia radial. A anatomia radial é configurada por um desenho específico criado ao redor de um eixo, ou seja, sua estrutura é espiralada, similar ao formato de um caracol. Um outro bom exemplo desse mesmo padrão estrutural é a Via Láctea, a galáxia na qual nós vivemos. Com a percepção científica de que os seres seguem uma lei diretora, fica um pouco menos complicado o entendimento com referência à semelhança entre os seres humanos terrestres e os numerosos visitantes de fora que têm sido avistados, tanto no interior dos mais diferentes tipos de naves no espaço, quanto sobre a superfície do planeta Terra em contatos imediatos de terceiro grau. A configuração estrutural, biótipo humanoide, obedece a uma escala, e esta é a representação de uma ou várias leis, agindo sobre os elementos que a ela estão subordinados. Todos esses aspectos observados e comentados aqui direcionam para um padrão de planejamento impenetrável para os habitantes de um mundo como a Terra. E, logicamente, esse planejamento é anterior ao ato criador. O acaso não se enquadra em tal sucessão de eventos e seus consequentes ordenamentos. Qual seria a origem das leis naturais? Não há outra explicação suficiente que não seja Deus, o supremo planejador e criador. Jamais poderíamos atribuir às leis universais, que são ordenadas, dinâmicas e de infinita atuação sobre tudo e todos, a uma decorrência advinda de uma grande expansão, no caso, Big Bang. Não faz sentido entendermos tudo isso como procedente de um acaso, nos atendo ao equilíbrio que existe nesse mecanismo operante no infinito. A teoria do Big Bang não caberia como agente explicativo com o objetivo de solucionar tantas perguntas voltadas precisamente para o saber o que determinou que esse princípio seja irrevogável e suficiente. Cabe ser lembrado aqui que todo efeito inteligente nos remete para uma causa inteligente. Portanto, não podemos atribuir sinais de inteligência para o acaso, e que ele tem a capacidade de criar uma geometria fundamental,
Indicam esses dois tipos básicos de configuração anatômica que eles são fenômenos repetidos em todos os pontos do espaço. Em outras palavras, eles resultam de uma lei natural atuante em cada recanto sideral. A forma em espiral é a marca ou modelo de elaboração organizada das estruturas no cosmos, motivo pelo qual a sequência de Fibonacci é considerada como o código secreto da natureza. Não é necessário possuir dezenas de diplomas universitários para entender que a observação da presença de um padrão continuamente repetido comprova uma natureza direcionada por leis e não por algo ocasional. Portanto, fica nítido o posicionamento na quase totalidade dos cientistas na crença fervorosa e na tenaz manutenção de uma teoria, que na verdade é uma hipótese, cuja única finalidade é descartar em definitivo a presença de Deus no ato da criação.